sou Paula Leal e comigo estão Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. A ordem foi dada pelo consórcio, formado pela cúpula do Judiciário e pelo PT, e a ordem era a missão era para garantir que a Justiça Eleitoral agisse como partido. Enfim, eu acho que se amanhã o Senado referendar o nome do Benedito Gonçalves, eu acho que a gente tem aqui duas vergonhas, uma o Benedito, a outra o Senado. Se essa banda podre do STF se dispuser a corrigir, entre aspas, o ministro Nunes Marques, então, meu caro, então entrega a coroa para essa ala do STF e joga fora a Justiça Eleitoral. E a primeira-dama Janja da Silva criticou o pastor Silas Malafaia durante o 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT. Malafaia, porque eu também não chamo ele de pastor. Ele teve a cara de pau de ir numa rede social e falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher para mim é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com 2, com 3, com 200, com 1000. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi elas. Isso para mim que foi o mais importante. As declarações de Janja da Silva foram dadas em resposta a uma entrevista de Silas Malafaia ao site Metrópolis no ano passado. Na ocasião, o líder religioso disse que dava risadas dos encontros da primeira-dama porque eles seriam organizados com gente que não tem nenhum pingo de expressão no mundo evangélico. Ainda no encontro, Janja disse à militância petista que é necessário voltar para a igreja. Independente da gente não transformar a igreja em palanque político, principalmente no setor evangélico, a gente não pode deixar de considerar que se a gente não usar da forma correta, eles usam. Então, a gente precisa, sim, falar das coisas que a gente acredita, para não deixar eles falando sozinhos, gente. Isso é muito importante. Os pastores do campo progressista têm que falar. Janja destacou que Lula é católico e que sente falta de ir à missa. Vai usar a fé ou qualquer espaço religioso como palanque político, ele não vai usar mesmo, e às vezes eu acho que ele sente falta muito de ir ele é católico, que ele sente falta de ir na missa. Ele foi criado, o Partido dos Trabalhadores nasceu nas igrejas das eclesiais de base, enfim. Ele é católico, foi de grupo, então, e ele sente falta um pouco de ir, mas ele não vai porque ele acha que ele não pode misturar, porque a presença dele, ele já é um ser, o ser político na sua essência. E o PT divulgou uma carta aos evangélicos. No documento, o partido afirma que a fé não deve ser utilizada como instrumento de disputa política e manifesta apoio à continuidade do projeto do presidente Lula. O texto afirma ainda que os evangélicos não formam um grupo político único e que existem diferentes posições dentro do segmento religioso. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. A gente sabe que em ano eleitoral há sempre, claro, uma disputa pelo voto do público evangélico. A gente resgata que na quinta-feira passada ocorreu aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, marcha para Jesus, com a presença do senador Flávio Bolsonaro, também do ministro do Supremo André Mendonça, do chefe da AGU, Jorge Messias, e agora, na sequência, quase que em resposta, o PT lança esse documento, essa carta redigida aí nesse 4º Encontro Nacional de Evangélicos do Partido dos Trabalhadores. Muito boa noite. Paula, primeiro, parabéns por você conseguir ler essas cabeças sem dar uma risada, porque a Janja fez uma salada. Confesso que a segunda fala dela eu não entendi muito. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, mestre Augusto. E boa noite à nossa audiência. Bom, Paula, vamos lá. É o que você disse. Ano de eleição, é preciso voltar para a igreja, ajoelhar, tirar foto, rezando, mãozinhas juntas, porque eles acham que a fé, dessa maneira, de 4 em 4 anos, a fé pode angariar votos. Mas não custa lembrarmos algumas coisas incômodas, talvez,
Por exemplo, o carnaval desse ano, a escola de samba que foi rebaixada e que homenageou Lula, teve uma ala com evangélicos conservadores fantasiados, né, ali retratando evangélicos e conservadores como retrógrados, uma coisa em latas de conserva, uma coisa pejorativa. Essa foi a escola de samba, repito, que foi rebaixada e que homenageou Lula. Agora, a Janja, ela precisa decidir se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é umbandista, porque ela ainda não se decidiu. Então, vou usar uma expressão deles, ela não tem muito lugar de fala, né? Porque ela não se decide. Agora, o Lula católico só se for no 1º de abril, porque o católico que se diz católico, que vai à missa, sou católico, professo a minha fé semanalmente, sinto falta de ir à missa, não vou à missa porque sou uma figura pública, isso é história, vou falar o português que a gente fala lá em Minas, é história para boi dormir. Porque se você é católico, você vai à missa. E se você é católico, tá aí. Nossa produção colocou a escola de samba aí na tela. Os evangélicos estavam sendo retratados nessa ala como retrógrados, viviam em latas de conserva presos no passado. Agora, católico que é católico mesmo, o Lula ou qualquer um que se diz católico, a primeira coisa que você é contra é o aborto. É a primeira coisa. A primeira, antes de qualquer outra coisa, você é contra o aborto. E o Lula não é contra o aborto. Pelo contrário, ele é a favor do aborto. Há vídeos do Lula dizendo, porque as madames podem fazer aborto, podem ir para a Alemanha, podem ir para a França. Então, aborto, as mulheres pobres também têm o direito de abortar, como se abortar fosse você descartar uma coisa qualquer. O Lula é a favor do aborto, o PT é a favor do aborto, os petistas são a favor do aborto, a esquerda é a favor do aborto. Então, Lula, Janja, muito cuidado falando sobre religião, porque se bater em uma tecla só, essa apenas do aborto, essa historinha de sentir falta de ir à missa, vai por água abaixo. Vocês são a favor do aborto, vocês são a favor do assassinato de bebês nos ventres de suas mães, e isso não é ser católico, nem evangélico, nem cristão. Isso é ser de uma esquerda nefasta que luta contra a vida de bebês inocentes. André Marcília, boa noite. Deixa eu só fazer uma correção. Diz que a Marcha para Jesus ocorreu na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista ocorreu a parada gay no último domingo. A Marcha para Jesus ocorreu na última quinta-feira, Corpus Christi, na zona norte de São Paulo. Começou lá na Avenida Tiradentes. Então, feita essa correção geográfica, Marcília, também quero ouvi-lo e trazer um trecho aqui dessa carta que foi publicada, esse documento aí pelo Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte: este compromisso não nasce do uso eleitoral da fé, pois compartilhamos do entendimento do próprio presidente de que não se deve tirar proveito político de uma coisa sagrada, fecho aspas, para o registro da carta do Partido dos Trabalhadores, mas a gente sabe que eles estão de olho, claro, no voto desse eleitorado evangélico. Boa noite. É isso. Eu tenho dito que o Lula, ele imitando um personagem do Chico Anísio, da Zezé Macedo, tinha aquele personagem que falava assim, ele só pensa naquilo. E o Lula só pensa naquilo que é eleição. Tudo que o Lula faz é voltado à eleição. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. E boa noite a toda a audiência. Eu fico aqui chocado com a facilidade com que a Janja se torna qualquer coisa, né? Ela se torna religiosa, ela se torna política, ela se torna o que for, né? Que cair é peixe. Ela vai se tornando uma camaleoa. Ela só não se torna mesmo uma pessoa que mereça o nosso respeito. Isso ela não se torna nunca. Esse papo de, olha, fulano é insignificante, ninguém é insignificante, todos são importantes, isso é balela.
balela. Você olha para a história do mundo, teve pessoas que foram importantes, teve pessoas que foram medíocres e pessoas que foram insignificantes, sim. Se você se reúne com pessoas insignificantes, você faz um evento insignificante. Ah, todo mundo... Isso parece aquela história de aluno de natação, criança, né? Vai a criança de 10 anos fazer natação, todo mundo ganha em primeiro lugar, todo mundo ganha medalha, todo mundo recebe honra ao mérito. Tinha aquelas medalhas que a gente recebia quando chegava em último lugar, honra ao mérito. Não tem honra ao mérito depois de ser um adulto, não tem honra ao mérito depois que você vira presidente da República ou que você vira primeira-dama. Então, a Janja precisa parar com esse papinho, todas as mulheres são importantes. Não é verdade. Tem mulheres insignificantes, sim. Uma delas é a Janja. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu quero ouvi-lo aí sobre Lula sendo católico desde criancinha, Augusto. Você que conhece a trajetória do político. Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Então vamos lá, por partes. Né? Começando pelos personagens. Eu me lembrei do Chico Anísio, que inventou Tim Tones. Tim Tones. Né? Que era aquela paródia que a gente fazia. Vamos Tim passar Tones. a sacolinha. Exatamente, que é o cara que induziu centenas de pessoas a se matarem. E ele assassinou algumas, ele e os mais próximos da Guiana. Né? Isso. Um negócio horroroso. Pois bem, vamos lá. Primeiro, o português da Janja. Não é independente e vai em frente, é independentemente. Né? A palavra é pedante, então não use. Se vai errar, não use. Outra coisa, não são igrejas eclesiais de base, nunca existiu isso aí. São comunidades eclesiais de base, que são uma linha religiosa aí que tem pouco a ver com o catolicismo real. É a esquerda da religião católica e é daí que saem os freis betos da vida, né, que se apresenta aí como católico e que age... comete todos os pecados capitais, não segue nenhum dos 10 mandamentos, mas é Frei Beto. Ele é o confessor do Lula. Você já disse que cada confissão, se o Lula conta a verdade, não é confissão, é delação premiada. É isso aí que tem que transformar no que realmente é. Vamos lá, o Lula disse que sente falta da missa, mas tem vários horários. Por que ele não vai à missa? Porque ele não está nem aí para a igreja. E faça o teste, que é como está a Avenida Paulista para os políticos. Façam o teste. Circulem pela Avenida Paulista que vocês vão medir a popularidade real que vocês têm. No caso dos que se dizem católicos, eu quero ver rezar a segunda parte do Salve Rainha e do Credo. Vocês acham que o Lula consegue? Que tal? Não consegue. Esse nem Ave Maria ele consegue rezar. Ele não consegue decorar mais que 2 linhas de qualquer texto. Esse é o Lula. Agora, essa conversa mole para atrair evangélicos merecia um intermediário mais competente, né? A Janja é uma triste figura. E fica aí com essa conversa de todas são, independente de não sei o quê, todas são muito importantes. O que significa isso? É assim que o Lula vai tentar atrair o eleitorado evangélico? Pode escolher uma porta-voz um pouco melhor, né? E pesquisa divulgada hoje pelo Instituto GERP mostra a vitória de Flávio Bolsonaro contra Lula numa simulação de segundo turno. O senador aparece com 44,7% das intenções de voto contra 39,1% do presidente Lula. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. 48% dos entrevistados afirmaram que não votariam no presidente Lula de jeito nenhum.
Já a rejeição de Flávio Bolsonaro foi de 42%, Ana. A gente traz mais uma pesquisa eleitoral. A gente lembra que, nesse caso, a pesquisa ouviu 2.000 eleitores brasileiros, de 2 a 5 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95,5%. A gente tem as nossas restrições, sempre fazemos as ressalvas quando vamos tratar de pesquisas eleitorais. Ainda ontem falamos sobre o caso da pesquisa que foi suspensa pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques. Daqui a pouco a gente avança um pouco mais nesse tema, mas tem aí o resultado de mais uma pesquisa eleitoral há 4 meses das eleições, Ana. Paula, falta muita coisa ainda, né, para até outubro, mas parece que o senador Flávio Bolsonaro voltou a ter aquela tração que ele perdeu sim um pouco de tração depois ali dos áudios divulgados, né, entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, e ganhou essa atração novamente, né? O Lula, claro, não entrega absolutamente nada, ele continua num palanque, há 4 anos ele está num palanque, só fala bobagem, agora arrumou confusão de novo com os americanos, com Donald Trump, com os Estados Unidos. A questão também, que eu acho que ajudou muito o Flávio, foi a questão do PCC e do Comando Vermelho terem sido designados como organizações terroristas, porque essa é uma pauta que une direita, esquerda, centro, né? Uma pesquisa recente mostrou que 73% dos brasileiros acham que essa pauta deve ser prioritária e que apoiam a designação dos americanos em relação ao PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Agora, a rejeição, claro que a rejeição do Lula quase 50%, mas a rejeição do Flávio ainda é um pouco alta e ele precisa trabalhar na campanha para tentar furar esse número, 42%, já foi inclusive mais alta, caiu um pouco. E aí eu quero vou insistir nessa questão de ontem, viu, Paula, que a gente comentou sobre o Flávio Bolsonaro querer uma vice-mulher. E aí, de novo, eu acho que isso é um erro. Se ele quer diminuir esse número de rejeição, ele precisa se cercar de pessoas competentes, independentemente, né, mestre? Independentemente, viu, Janja? Se são mulheres, negros, brancos, altos, baixos, homossexuais, ele precisa focar na competência, ele precisa focar no Plano Brasil, ele precisa focar no projeto de nação, porque quem vota em mulher apenas por ser mulher não vai votar no Flávio Bolsonaro, vai continuar votando na esquerda, vai continuar aplaudindo esse discurso bobo e vazio da Janja, por exemplo. Quem vota em pautas identitárias ou em candidatos que pertençam a essas agendas identitárias, essas pessoas não vão votar no Flávio. Então, talvez, por exemplo, acho que uma ideia aqui não apenas para o Flávio, mas para os candidatos de direita, por que não divulgar? Donald Trump fez isso em 2016, no primeiro mandato dele. Por que não divulgar uma possível lista, uma lista de possíveis nomeados ao Supremo Tribunal Federal, caso sejam eleitos? Porque hoje o país já sabe o que se tornou o Supremo Tribunal Federal, sabe de cor e salteado, né? De trás para frente, de frente para trás. Então, uma das pautas hoje para o brasileiro é um Supremo Tribunal Federal técnico, que não seja político. Quem sabe, divulgando uma lista, essa rejeição também não comece a cair. Olha, a Ana está me lembrando, me dando aqui uma boa ideia, né? A gente vai fazer isso aqui na Oeste, mas toda a imprensa devia promover debates entre candidatos ao Senado. Eles têm que se manifestar sobre esses temas. A eleição para o Senado nesse ano é a mais importante da história. Eles têm de se manifestar sobre assuntos que são
atribuições, questões que são atribuições do Senado. Cabe ao Senado decidir. Tem que botar esses caras para debater. Bom, nós faremos isso aqui no Oeste, com certeza. Marcília, eu quero ouvi-lo também. Já vamos adentrar, porque hoje, logo mais às 19 horas, tem sessão marcada no TSE, justamente também para discutir a decisão liminar monocrática do ministro Cássio Nunes Marques, que suspendeu a veiculação, a publicação, o registro daquela campanha, daquela pesquisa de intenção de votos da Atla Intel, porque haveria ali uma suposta indução nas respostas dos participantes em relação àquele áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Ele vai levar hoje a plenário, são 7 ministros no TSE. Eu vou até trazer aqui a atual composição do TSE, Marcília, o Cássio Nunes Marques, claro que é o presidente, o vice-presidente André Mendonça, ministro Dias Toffoli, então os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, Antônio Carlos Ferreira, que é o corregedor-geral, Ricardo Vilas Boas Cueva, Floriano Peixoto de Azevedo Marques e Estela Aranha, essa atual composição do TSE. E já aproveito até para trazer para a nossa audiência uma apuração do nosso repórter Christian Costa, que conversou reservadamente com alguns ministros do TSE, entendendo ali que a sondagem da opinião pública não pode se transformar em ringue político. E aí, claro, deixa eu trazer aqui mais uma aspa de um dos ministros ouvidos sob reserva pelo Christian Costa. Ele diz o seguinte: é um debate técnico sobre cumprimento das regras e a não interferência na disputa. É uma leitura, né, Marcília? Como é que o TSE vai decidir em relação a isso? Se vão referendar, confirmar a decisão de Cássio Nunes Marques ou se vão em sentido contrário? E isso pode dar um direcionamento de como o TSE vai conduzir a campanha eleitoral agora nos próximos meses. Olha, Paula, eu imagino, é uma expectativa mas eu imagino que os ministros vão manter a decisão do Nunes, porque é uma decisão técnica. Aliás, tem um dado na decisão do Nunes que vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte: ele mostra que as últimas 17 pesquisas da própria Atlas Intel, nenhuma delas foi feita desse jeito. Nenhuma. E nenhuma apresentaram áudios ou qualquer coisa do gênero. Portanto, a informação não foi dada, a informação foi aferida. É isso que é uma pesquisa. Se você dá a informação e depois pergunta, enfim... É uma safadeza, né? Não é? Então, assim, nenhuma das 17 últimas pesquisas, isso a própria decisão traz, da própria Atlas, foi feita nesse molde em que essa sobre o Flávio foi feita. E outra, eu estava vendo até um ex-ministro do TSE dando uma declaração hoje e dizendo mais que isso. Ele falou: eu nunca vi um instituto fazer isso. Então, a gente está diante de um caso que é importante, que é grave e que deve hoje ter uma definição. A definição hoje que o colegiado vai dar ao que o Nunes Marques decidiu liminarmente é: ou vale tudo nas eleições, e se é para valer tudo, beleza. A gente já teve eleições em que assim foi. Eu me recordo nas últimas, acho que foi a eleição passada, anterior, enfim, que eles permitiram que houvesse paródia. Então podia pegar a música de alguém e botar uma outra letra em cima, mas não tinha um candidato que não tinha uma paródia de alguém. Era paródia o dia inteiro com paródia. Então tudo bem, se vale tudo em relação à pesquisa, ótimo, porque olha só, uma pesquisa que se transforma em propaganda é uma propaganda bem barata. Se eu puder vestir a minha propaganda, ou se eu conseguir rechear a minha propaganda de pesquisa, eu estou diante de uma publicidade que teve um custo pequeno. É isso? Então aí acabou pesquisa. Aí só tem propaganda daqui para frente. Então o colegiado hoje vai decidir isso. Vale tudo? Pesquisa e propaganda é a mesma coisa? Ou a gente vai riscar o chão e definir qual é o critério correto? Critério que, aliás, o Congresso deverá, adiante, fazer melhor essa definição, deixar transparente. Vou fazer uma pergunta ao doutor Marcílio. Por favor. Ao nosso jurista. Então, uma pesquisa, ela tem que ser autorizada, né? Sim. Os que autorizam não examinam antes como é que ela vai ser feita? Não, você explica qual a metodologia, etc., mas, enfim, você não desce aos detalhes. Não revela, por exemplo, que vai mostrar Não é um vídeo. Não é como se passasse por um sensor. Não. Não.
Não. Aí é que tá. Deveria ser regulamentado isso aí. Mas eles precisam registrar Eles o conteúdo precisam registrar no o TSE. conteúdo. Com Então, todas as perguntas, mas ao todos registrar os o critérios. conteúdo, você revela, por exemplo, que você vai exibir um material sobre um candidato. Isso ao que... Veja, aí vem a alegação deles de que eles não mostraram o conteúdo. Essa é a defesa da Atlas. A gente mostrou só depois. Ah, tá. Bom, mas veja, só depois ou não, a natureza da tua pesquisa se perverte. Porque mostrando antes ou depois, tendo efeito na pesquisa ou não a demonstração do áudio, o fato é que você foi um promotor da informação e não alguém que aferiu se aquela Cabo informação. eleitoral. Não é? Coisa de cabo eleitoral. Cabo eleitoral. E aí que tá. Então hoje vamos definir se pode tudo ou se nós temos ou estamos diante de pesquisas que vão ter algum tipo de critério. E eu creio, Paula, que a gente, e Augusto, que o colegiado hoje tende a arriscar esse chão, porque se for um vale tudo nessas eleições, a gente pode estar diante de um terreno pantanoso. E eu também, no entanto, já vi um bastidor, né? Hoje saiu um bastidor de que os ministros do STF estariam preocupados com essa decisão do Nunes Marques e que, se essa decisão for desfavorável ou não for transparente, que esses ministros do STF, eram 4 ministros que estavam preocupados. Isso saiu num bastidor do Globo, da Megali, e ela dizia que essa preocupação com esses ministros era no sentido de que eles poderiam corrigir algum curso dos fatos que o Nunes Marques tocaria adiante. Veja, se a gente tiver hoje o colegiado riscando o chão, isso significar que uma ala que a gente sabe quem são esses 4, não é? A gente sabe quem são esses 4 aí do STF. Sim. Se essa banda podre do STF se dispuser a corrigir, entre aspas, o ministro Nunes Marques, então, meu caro, entrega a coroa para essa ala do STF e joga fora a Justiça Eleitoral. Então eu espero que a Justiça hoje risque o chão e que permitam que o Nunes Marques tenha independência dentro da Justiça Eleitoral. É o mínimo, né? A gente teve uma Justiça Eleitoral que tocou censura para cima de todo mundo em 22, que tirou o Twitter do ar em 24, não é? E agora espera-se um mínimo de autonomia e independência por parte do Nunes Marques. A apuração do Christian Costa vai nessa linha de que os ministros devem referendar, confirmar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Tomou a decisão ontem em caráter liminar e já hoje, então, leva a plenário para julgamento dos demais colegas. Mas só voltando à pesquisa da Atlas Intel, a gente exibiu ontem, inclusive, aquela imagem do áudio, né? E aí o participante tinha que dizer se o conteúdo do áudio era terrível, neutro ou excelente. Mas tem outras perguntas na pesquisa que chamam a atenção, por exemplo, quando eles dizem o seguinte: as informações presentes na conversa de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro não surpreenderam um pouco ou surpreenderam muito? Essa é uma outra questão. Depois eles perguntam para o participante: na sua opinião, esse vazamento representa evidências obtidas em uma investigação legítima sobre possíveis irregularidades, uma tentativa de prejudicar politicamente Flávio Bolsonaro, ambos por igual ou não sei? Ou seja, eles vão expandindo aí essa questão da percepção, né, da opinião pública em relação a esse áudio que foi divulgado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. A Atlas Intel emitiu a nota ontem. Se você transportar esses caras para um palanque dizendo a mesmíssima coisa em voz alta, você vai ter o quê? Um pesquisador ou um cabo eleitoral do candidato? Exatamente. Só isso. É só fazer as perguntas. O que vocês acharam para a plateia? É terrível? É suportável? Aí não dá, né? Aí não dá. E a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e outras entidades dos setores produtivos e de serviços divulgaram um manifesto em defesa da chamada PEC do Trabalho Flexível, que tramita no Senado. O texto, de autoria de Rogério Marinho, líder da oposição, propõe mudanças relacionadas à contratação por hora trabalhada e recebeu apoio de outros 40 senadores. A proposta mantém direitos como o 13º salário, férias e aviso prévio. O texto também prevê mais flexibilidade para a definição das jornadas de trabalho.
O manifesto critica a proposta que acaba com a escala 6x1 e torna obrigatória a escala 5x2. Segundo as entidades, a mudança criaria uma escala engessada e desconsideraria as diferentes realidades de trabalhadores e empresas. O documento foi assinado por entidades como a Fiesp, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional do Transporte. A PEC do trabalho flexível aguarda análise no Senado Federal. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a reunião de líderes que discutiria justamente a tramitação da PEC que extingue a escala de trabalho 6x1. E a gente vai, claro, a Brasília para entender os motivos desse cancelamento do presidente do Senado, conversar diretamente com a nossa repórter Berenice Leite. Berê, muito boa noite, seja bem-vinda. Oi, Paula, muito boa noite para você também, para todos da nossa audiência. Pois é, pela segunda vez a reunião de líderes aqui do Senado foi cancelada. Havia uma expectativa de que isso acontecesse no dia de hoje, principalmente por parte dos governistas. Afinal, nesta reunião, eles vão traçar uma espécie de cronograma, ou seja, por onde o texto que veio da Câmara deve passar por discussões, né? Existe expectativa que passe, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos e só depois para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Por lá, como você bem disse, um outro texto já chegou, que é um texto da oposição, que prevê uma flexibilidade, o trabalhador tendo a possibilidade de escolher qual a escala ficaria melhor para ele poder trabalhar. Mas as notícias de bastidores é que Alcolumbre cancelou essa reunião de hoje porque teve uma agenda cheia, tanto na residência oficial do presidente do Senado, onde ele teria recebido José Guimarães, que hoje é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, e que estaria ali nesse diálogo que já não existe mais entre o próprio presidente Lula e o presidente do Senado, tentando inclusive convencê-lo, trazer um nome para ser o possível relator dessa PEC que vai mudar a questão da escala de trabalho. Eles querem inclusive que seja o nome do Camilo Santana, que foi ministro, por sinal, da Educação do governo Lula. Agora, entre outras reuniões que aconteceram aqui no Congresso, Davi Alcolumbre, agora há pouco também, soube que ele recebeu novamente os representantes do setor produtivo, inclusive o SCAF, né, que está à frente, liderando, inclusive, esses sindicatos, essas federações, melhor dizendo, que estão muito preocupadas com essa mudança na escala trabalhista. Agora, onde entra o nome dos presidentes, dos ex-presidentes da Câmara e do Senado? Bom, hoje também descobri aqui que o líder da oposição, Rogério Marinho, ele esteve numa reunião com Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. Arthur Lira, inclusive, que ontem teria entrado em contato com Davi Alcolumbre para fazer um pedido a ele, para que abaixasse um pouco os ânimos nessa discussão e possibilidade do texto que veio do governo não ser aprovado, né? Dando a possibilidade aí de maior discussão entrando o setor produtivo. Então, Lira estaria participando dessa articulação para tentar convencer Davi Alcolumbre, não só ele, como também as lideranças aqui, né? Ele esteve também com o líder Rogério Marinho, para que tente talvez retirar ou não colocar mais muita publicidade nessa PEC 12, o texto alternativo apresentado pela oposição. É claro que isso ainda está em negociação, né? A gente sabe que Davi Alcolumbre, nesse momento, já planeja renovar o seu mandato como presidente do Senado e conta, claro, com o apoio da oposição se eles entrarem num acordo. Fora isso, a reunião de líderes foi cancelada, como eu disse, pela segunda semana. E aí, onde entra também o papel do ex-presidente do Senado, no caso de Rodrigo Pacheco. Ele é o principal nome cotado nesse momento pela oposição e seria ali também um consenso com os governistas para ser o relator dessa proposta de emenda à Constituição que vai mudar a escala dos trabalhadores. Então, os principais nomes para a relatoria seriam
Camilo Santana e Rodrigo Pacheco. A gente segue aqui acompanhando, Paula, porque há ainda muita expectativa em torno do que vai acontecer. Enquanto isso, o tempo vai passando e quem sabe na semana que vem esse cronograma seja traçado e a gente consiga ver aí com mais clareza, né, o que vai acontecer, quais nomes realmente podem ser escolhidos. Um nome só que deve ser escolhido para a relatoria do texto, viu? Volto com você. Obrigada, Berenice Leite, pelas informações direto de Brasília. A gente vai repercutir um pouquinho aqui no estúdio, Ana. O que a gente percebe é que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ali instaurou a Operação Tartaruga. Não tem pressa para colocar essa PEC do fim da escala 6x1 para ser discutida no Senado. Eles ainda estão discutindo o rito, se vai passar pela CCJ, por comissões especiais. Isso pode demorar. Estamos no dia 9 de junho, ainda tem um mês, aquela semana de São João, que cada um volta para suas bases. Depois tem um recesso em julho. Quer dizer, eles estão ganhando tempo. Enquanto isso, a Câmara aprovou esse fim da escala 6x1. O Senado apresentou uma nova PEC, uma nova proposta, inclusive do senador Rogério Marinho, de uma jornada de trabalho mais flexível. E está todo mundo ali tentando ganhar um pouco mais de tempo e um pouco mais de margem de negociação, Ana. Por enquanto tem a Copa também ali. E tá tem chegando. A Copa, bem lembrado, Augusto Nunes. Quinta-feira começa a Copa do Mundo. Ou seja, nada vai acontecer, né? O Brasil vai ficar em segundo plano, não vai ser prioridade. Agora, eu não sei o que é mais difícil explicar aqui nos Estados Unidos, um feriado de São João e aí para o Congresso, ou 13º. 13º é uma coisa impossível na cabeça de americano, eles não entendem 13º. Eles simplesmente fazem a conta. Peraí, mas por que o 13º? Por que você não pode pegar aquele 13º, dividir em 12 e adicionar em 12 meses e você tem um salário um pouco maior? E aí a pessoa faz o que quer com o dinheiro. Né? O americano tem muito essa cabeça de por que o dinheiro tem que ser retido, ou pelo patrão, ou pelo Estado. Por quê? Você está dizendo que eu não tenho capacidade de tomar conta do meu dinheiro, que eu não tenho capacidade de empreender dentro da minha casa com o fruto do meu trabalho? É assim que o americano vê. E por falar em americano, essa PEC do Rogério Marinho é uma PEC que se aproxima muito exatamente do que os americanos fazem aqui. É bem mais amarrada, claro, aqui nos Estados Unidos a gente sempre fala dos 50 estados, são 50 mini-américas, cada estado tem a sua legislação trabalhista, algumas são mais rígidas, outras são mais relaxadas, mas fato é que o trabalho que é cobrado por hora, hoje é o trabalho que a maioria dos americanos deseja e procura. Eu quero trabalhar por hora, eu quero fazer a minha carga horária, eu quero ter o meu contato direto com o meu empregador, com o meu patrão, eu quero discutir a minha base de trabalho, seja nas horas, seja no salário. E por que nós precisamos ficar tão engessados no Brasil? Ou é 6x1, ou é 5x2, aí falaram no 4x3. Por que a gente não respeita o nosso nome, República Federativa do Brasil? Por que nós não fomentamos o debate local? Já que o Brasil é tão vasto, por que tudo tem que vir de Brasília? Esse é um ponto que a gente precisa começar a discutir como projeto de nação. Não dá para a gente ficar simplesmente esperando Brasília. Não, Brasília decide e aí faz o efeito cascata nos estados. E aí a gente viu, entra São João, entra Copa do Mundo, entra feriado de não sei o quê, e eles vão empurrando com a barriga. Sendo que se nós colocássemos toda essa discussão em esferas estaduais, as coisas andariam, os estados acabariam competindo uns contra os outros no sentido de trazer investimentos para aquele estado. Mas não, no Brasil a nossa pirâmide ela é invertida, é de cabeça para baixo, a base que deveria ser embaixo nos estados maior,
é lá em cima, em Brasília, um elefante branco, e a gente fica aí à mercê das vossas excelências do Congresso. Feriado, isso, aquilo, daqui a pouco eles inventam outra coisa, e por aí vai. E as pautas prioritárias para o país não são debatidas no tempo que o país precisa. Diga, Augusto. É um governo insensato, né? Eu queria saber como é que ficam as coisas nas cidades brasileiras, e não são poucas, onde 90% da população vive do Bolsa Família. Como dizia o Reagan, o melhor programa social é a criação de emprego. Em vez disso, você vai dar a opção, você vai dar autorização para descansar quem já não trabalha porque ganha o Bolsa Família, que é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Marcelo, eu quero te ouvir também, vou trazer um trechinho desse manifesto que foi publicado pela Fiesp, de mais de 100 entidades, que vai muito em linha com o que traz aqui o Augusto e o que traz a Ana também, de dar mais autonomia e flexibilidade para o trabalhador brasileiro. Porque eles começam a cartinha e dizem o seguinte, o manifesto: a vida não bate ponto do mesmo jeito todos os dias. Tem mês que o movimento bomba e o trabalhador consegue tirar uma boa comissão. Tem mês que a coisa aperta e é preciso correr atrás de um extra para fechar as contas. Tem dia que o filho fica doente, que é necessário sair mais cedo para levar o pai ao médico ou para ver a apresentação da filha na escola. Quem está na luta sabe, a vida real não cabe numa caixinha fechada. Quer trabalhar menos horas por dia para conseguir estudar e cuidar dos filhos? Você pode. Quer trabalhar mais em dezembro, quando o movimento está lá em cima, para entrar o ano sem dívida? Também dá, diz um trecho desse manifesto, que é justamente o empregado e o empregador poderem estabelecer as normas, né? Ali a hora trabalhada, a jornada de trabalho mais flexível para acomodar justamente essa rotina, essa dinâmica que está cada vez diferente, né? Com a tecnologia, enfim, com o mundo moderno. Paula, é contra tudo, né? Toda a lógica é você engessar a escala de trabalho hoje em dia, né? E é contra a lógica também constitucional. Esse negócio tem dia isso que eu me lembrei de um amigo meu que ele sempre falava assim: tem dia que me batem e tem dia que eu apanho. E é um pouco isso. O trabalhador brasileiro, ele está sempre diante dessa lógica, a lógica do esforço total nunca recompensado justamente pelo Estado, que atrapalha ao invés de ajudar. A lógica constitucional diz: liberdade econômica, livre iniciativa são preservadas, são direitos constitucionais. Então, se você engessa, é a mesma coisa da liberdade de expressão. Vou fazer um paralelo. Se a nossa Constituição traz a liberdade de expressão como um direito fundamental, não cabe ao legislador pegar e diminuir esse direito, estreitar esse direito, engessar esse direito. A mesma coisa a liberdade econômica e a livre iniciativa estão previstas na Constituição. Se isso é previsto de forma ampla, cabe ao legislador estreitar com uma escala, só essa escala pode, só aquela escala pode. Isso é engessar um direito. E o trabalho informal, como é que fica aí? Pois é. O trabalho informal, o governo esconde o tamanho dele porque ele é considerado empregado, né? Não é desempregado. Exatamente. Então eles escondem o tamanho, é imenso. Sim. E eles fazem o próprio horário. E esse é outro ponto, quer dizer, a questão do trabalho informal, se você olha para um país como o Brasil, que é um país em eterno desenvolvimento, nunca acaba de se desenvolver, sempre países, aquela história, país em desenvolvimento, país do futuro, em berço esplêndido, nunca termina de se desenvolver. Mas um país como o Brasil, que tem as suas mazelas, que tem dificuldades para conseguir se desenvolver, é óbvio que o trabalho precisa ser mais flexível. Se você engessa também a possibilidade das pessoas trabalharem nessa ou naquela escala, você engessa esse ou aquele setor de se desenvolver, você engessa essa ou aquela pessoa de exercer aquela função. Então, você diminui as possibilidades de desenvolvimento. E, por fim, ainda tem um terceiro fator, que é o seguinte: nós vivemos num mundo tecnológico, cada vez mais tecnológico. Então, como é que você vai dizer que a escala ideal é essa ou aquela, se você não sabe se a profissão que o cara exerce hoje, amanhã vai se poder exercer de casa, vai se poder exercer, por exemplo, tem hoje funções... Vai acabar, de repente precisa ser feita à noite, de repente precisa ser feita num outro formato, a gente não sabe.
Nós não sabemos nada. Então ainda tem essa questão tecnológica que quanto mais você engessa, mais você impede que a tecnologia chegue no país e se desenvolva e crie novas profissões, ou atualize as antigas. Então é um contrassenso total, é uma aberração lógica, é você simplesmente colocar os olhos na nuca e chamar isso de desenvolvimento, e chamar isso de agrado ao trabalhador. É de uma burrice, é tacanha essa lógica que rege esse tipo de proposta do fim da escala e de, enfim, claro, uma proposta populista, uma proposta para agradar o trabalhador, uma proposta porque a gente está no ano eleitoral. Olha, eu não duvido que no ano que vem o Lula não faça o que ele tem feito com a taxa das blusinhas e etc. Pega e fala assim, a gente pensou bem, vamos voltar atrás. Porque tem sido assim, o Lula dá uma medida que favorece em tese o trabalhador, depois vê que é inaplicável e aí tem que voltar atrás. Agora a gente vai dar um tempo nos assuntos domésticos para falar do conflito no Oriente Médio, informação que acaba de chegar. O Comando Central dos Estados Unidos informou que as suas forças iniciaram ataques de autodefesa contra o Irã. A ação ocorreu depois da queda de um helicóptero militar americano Apache na região do Estreito de Hormuz. Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã foi o responsável pela queda da aeronave. Pelas redes sociais, Trump disse que os iranianos abateram o helicóptero durante uma missão de patrulhamento e que os Estados Unidos responderiam ao ataque. Os Estados Unidos informaram que os 2 militares foram resgatados próximo à costa de Omã e estão em condição estável. As causas da queda ainda são investigadas. Já o chanceler iraniano afirmou que as forças estrangeiras na região estão expostas a riscos e voltou a pedir a retirada dessas tropas. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que forças estrangeiras posicionadas nas proximidades do território iraniano enfrentam um risco constante devido a erros humanos, acidentes ou a probabilidade de serem atingidos em fogo cruzado e pediu que deixem a região. Ana, quero ouvi-la aí sobre mais esse momento de tensão no Oriente Médio. Teve essa queda aí do helicóptero, manifestação do presidente americano Donald Trump, muita coisa acontecendo na região. Vou pedir uma atualização, um F5 aí para você. Paula, nós estamos com o F5 aqui praticamente de 5 em 5 minutos já nos últimos dias, porque nos últimos dias houve uma escalada também na tensão entre Líbano e Israel, né, o Hezbollah e Israel. Donald Trump mais uma vez pediu para que um cessar-fogo fosse respeitado, que ele estava ainda conversando com o Irã e que havia uma projeção de progresso em um possível acordo com o Irã, mas nem Líbano, nem o Hezbollah e nem Israel deram de ombros, continuaram ali o conflito. As notícias é de que o presidente Donald Trump ficou muito chateado com o Netanyahu, mas também é uma situação complicada, né? Você está sendo atacado pelo Hezbollah e aí você não reage, mísseis foram lançados em Jerusalém. Claro que o Iron Dome conseguiu neutralizar esses mísseis, mas agora nós temos essa escalada, né? Pelo que eu vi aqui, Paula, os 2 pilotos do helicóptero, eles foram resgatados, e vejam vocês, eles foram resgatados por um barco comandado por inteligência artificial, ou seja, mesmo ali numa área de conflito no Estreito de Hormuz, foi um barco robótico que conseguiu resgatar os 2 pilotos. E agora, não sei, Edu, nós também estamos aqui no F5, Paula, porque isso pode ter uma escalada significativa nos próximos dias. Donald Trump tem perdido um pouco a paciência no sentido de continuar a mesa de negociações, mas, ao mesmo tempo, ele não tem outra saída, porque há uma base republicana muito fiel, inclusive, ao presidente Donald Trump, que já está pedindo o fim dessa guerra.
Então, Paula, nós estamos ali quase chegando nas eleições legislativas de midterms em novembro. Então, Donald Trump ele está numa situação complicada. O Estreito de Hormuz, talvez Donald Trump tenha calculado, bom, se a gente continuar com esse bloqueio aqui, vai facilitar a nossa vida, porque grande parte do dinheiro do Irã vem através do Estreito de Hormuz, com a venda de petróleo. O estreito bloqueado vai ajudar bastante. Só que as reservas iranianas, elas são maiores, as reservas militares, inclusive de drones, de mísseis, parece que elas são maiores do que os americanos anteciparam, e isso está trazendo exatamente essa extensão desse conflito. E tem um outro ponto também, Paula, que a gente precisa sempre trazer para esse contexto, que é o exército revolucionário iraniano. Agora, eles estão com uma dificuldade de comunicação, porque todos os sistemas, praticamente todos os sistemas de comunicação rápida, eles foram destruídos. Então, o que é reportado aqui é que parte do exército revolucionário iraniano quer continuar lutando, quer continuar brigando, porque eles acham que morrer nessa condição é morrer numa condição de mártires, e parte dos líderes, dos novos líderes iranianos, eles querem continuar conversando com Donald Trump. Então, entre uma conversa e o lançamento de mísseis, há essa falha de comunicação, porque eles não têm como se comunicar dentro do território americano. Então, Paula, hoje vai ser o dia de F5, de atualizações, porque diante desse comunicado agora da Casa Branca, pode ser que nós estejamos diante de uma escalada um pouco maior do que até o próprio Donald Trump queria no momento. E vamos voltar a falar de Brasília, porque o Senado retoma amanhã a votação da indicação do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A análise vai ocorrer durante um período de esforço concentrado, quando a Casa reúne mais sessões presenciais e acelera a votação de indicações e propostas importantes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já trabalhava dessa forma desde o mês passado. A indicação de Gonçalves enfrentou questionamentos no plenário. O senador Eduardo Girão afirmou que o cargo de corregedor do CNJ exige independência e credibilidade. Essa corregedoria deve ser ocupada, senhor presidente, por alguém cuja independência e autonomia seja claramente percebida pela população, além, é claro, de sua comprovada capacidade para o pleno exercício da função. Repercute intensamente, até os dias de hoje, o episódio ocorrido durante a solenidade de diplomação do presidente Lula, quando o Benedito cumprimenta efusivamente Alexandre de Moraes, o ministro ditador mor da toga brasileira, dizendo: missão dada é missão cumprida. Marcília, a gente sempre lembra deste episódio aqui quando comentamos do Benedito Gonçalves, e a gente lembra, e nós também falamos aqui no programa, Marcília, que a indicação do Gonçalves para o CNJ ela foi adiada, a votação no mês passado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando ele percebeu ali que não tinha votos suficientes para aprovar o nome de Benedito Gonçalves. Ele recuou e disse: não, vamos levar a plenário em outra oportunidade que vai ocorrer amanhã. Portanto, os senadores vão poder votar a respeito dessa indicação. Bom, se essa indicação foi retirada e amanhã volta, me parece que amanhã está já eleito, né? Lamentavelmente, porque, como bem disse aí o Girão, o ministro que se torna corregedor precisa ter independência. Senão vai ser corregedor de quê? Se você é um corregedor, você, óbvio, vai gerenciar o trabalho dos outros. Se você tem lado, ou se você, enfim, tem preferências ou tem predileções, você não tem como gerenciar o trabalho de ninguém, porque você já
se antecipou na sua visão de mundo a respeito do trabalho dos outros. E veja, tem algumas mensagens, ou algumas falas, ou algumas frases que até hoje não foram explicadas e que precisam ser explicadas. Uma delas é a do Moraes, já que o Girão mesmo aí na reportagem lembrou, né, que o Benedito ele se emparceirou com o Moraes, e não só com o Moraes, como o Lula, ele deu tapinha no rosto, o Lula deu tapinha no rosto do Benedito, e disse a tal frase: missão dada é missão cumprida. Até hoje, esse ministro não veio a público explicar-se. O que ele quis dizer com isso? Qual era a missão dada que foi cumprida? E por quem foi dada? E em nome de que deram a ele essa missão? Porque, ao que eu sei, ministro ou juiz não tem missão nenhuma. Quem dá a missão a um juiz é a Constituição. Agora, se a missão aqui foi dada por alguém, quem foi e por quê? A ordem foi dada pelo consórcio, né, formado pela cúpula do Judiciário e pelo PT, e a ordem a missão era para garantir que a Justiça Eleitoral agisse como partido. Eu estou convencido de que foi essa a missão. Pois é, mas aí ele precisa vir a público e assumir que, então... É uma confissão. Assumir que ele é um ministro partidário, assumir que ele tem um lado, se orgulha disso, tá feliz da vida porque cumpriu essa missão, e aí não tem como ser corregedor. Exato. Ou venha e dê uma explicação, ainda que mentirosa, mas dê alguma explicação. Tem que explicar. Pô, outra mensagem que o parceiro dele, enfim, segundo o Girão, também precisa explicar, eu conseguiu bloquear, né, do Vorcaro direcionado ao Moraes. Então, essas frases, elas entram no imaginário popular, ninguém explica. Como é que um ministro pode ser eleito corregedor, aquele que, portanto, está numa posição hierárquica, moral acima dos outros? Como é que um ministro que diz que missão dada é missão cumprida para o Moraes, que tinha acabado, inclusive, de cometer arbítrios, excessos e abusos, e ele diz uma frase dessa, esse ministro vira corregedor sem explicar essa frase? Então, enfim, eu acho que se amanhã o Senado referendar o nome do Benedito Gonçalves, eu acho que a gente tem aqui duas vergonhas, uma o Benedito, a outra o Senado. É porque agora a gente não sabe mais, pode ter sido alguma missão relacionada com o Vorcaro, né? As máscaras do poder em Brasília estão caindo uma a uma. A tentativa desesperada do Partido dos Trabalhadores de manipular o eleitorado cristão esbarra na realidade nua e crua de suas próprias pautas e alianças. Enquanto figuras do governo tentam criar narrativas convenientes, o avanço da indicação de Benedito Gonçalves no Senado reacende um dos episódios mais nebulosos da nossa história recente. O pacto escancarado pela frase, missão dada é missão cumprida. A sociedade brasileira já demonstrou que não aceita mais a instrumentalização da fé e nem a falta de transparência institucional. O resultado prático desse descontentamento está refletido nos números reais de rejeição que abalam o Palácio do Planalto. A verdade continua sendo a maior arma contra a hipocrisia política. Agradecemos a todos que acompanharam esta análise exclusiva. Para continuar recebendo as atualizações mais importantes sobre os bastidores do poder, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like neste vídeo. Sua participação é fundamental.